Olá, boa noite. Mais uma live começando aqui no Psi Bruno Barcelos. Coloquei o fone no ouvido, mas esqueci de encaixar o cabo. Acontece. Vamos lá, hoje o tema é a virtualização da subjetividade com o Leonardo, que está entrando aí para a gente bater um papo sobre essa nossa nova condição de existência, né? Olá, Leonardo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bruno. Tá me vendo bem? Tá um pouco escuro, mas tô te vendo. Eu acho que eu tô contra a luz aqui, né? Seria bom dar uma Deixa eu mudada ver. aí que eu acho que ajudaria. Já melhorou bastante. Melhorou? Muito. Então, Melhor Leonardo, eu agora? queria começar pedindo para você se apresentar, né? Bem melhor. Tá me ouvindo? Ok. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Eu acho que a sua internet não tá muito legal. A conexão tá falhando um pouquinho. É. Bom, agora acho que fixou, né? Uhum. Então, boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Prazer estar aqui, né, para conversarmos sobre esse tema tão pertinente, tão atual, né? Será que é a posição? Não sei, eu vou tirar a também ajuda, porque também pode ser daqui. Mas de qualquer forma, vamos ver aí o que dá para fazer. Tem um pessoal dando boa noite aqui. Tem uma galera que já entrou, viu? De queixo caído, É, sei. Psicotidiana, Gabriel Santos, Suli Rio, Lucinha, É. Sandalvin. Pessoal da minha família. Que É, bom! isso. Eu acho que agora foi, hein? Pode falar aí, fica à Tá boa a vontade. luz, Bruno? Tá dando Dá pra para me ver. ver? Tá boa a luz? Tá. Então, eu preparei uma fala inicial para a gente abrir essa discussão, essa troca de ideias, né? Ah, bom, a virtualidade hoje é um fato, ok? É, e isso tem vários lados positivos e lados negativos. Uhum. O lado positivo é a grande facilidade de informação, de comunicação, tá? A grande facilitação nas comunicações, na troca de ideias, a informação em tempo real, tá? O aumento da possibilidade da participação social, tá? Nós estamos menos dependentes de informações do governo, da mídia oficial, tá? Todo indivíduo hoje é um potencial formador de opinião na rede, Uhum. tá? Então, a virtualidade trouxe essa democratização, tá? Também da informação, correto? Uhum. O acesso aos, a diversos conteúdos os mais diversos, tá? Tudo que você quiser, você encontra na rede. Livros, artigos, informações, tá? Graças a isso, nós podemos estar aqui, né, Uhum. trocando essas ideias, tá?
está sendo de extremo auxílio nessa fase que nós estamos passando, nessa quarentena, né? Então, assim, lados positivos são esses. Pelo lado negativo, tá? Eu caracterizaria os vícios, tá? Os excessos, porque muitas vezes indivíduos querem estar conectados o tempo todo, sabendo o que está acontecendo o tempo todo, tá? E muitas vezes deixam de se alimentar, de sair, de passear, tá? E isso, claro, gera muitos transtornos, né, de diversas ordens. A questão também dos jogos com os adolescentes, Uhum. né? Aquele jogo baleia virtual, baleia azul, desculpa, onde eles eram instados a determinada fase do jogo, se automutilar, essas coisas, tá? E isso a gente sabe que é bem problemático, tá? Um outro aspecto é que a vida virtual hoje, ela é uma vida paralela à vida real. E hoje, identidade e virtualidade estão profundamente interligados, tá? Uhum. Nós temos aí as nossas identidades digitais, nossos endereços na rede, né? Então, se o sujeito hoje não tem, não está nas redes sociais, na internet e tal, é como se ele não existisse, tá? Ou Uhum. ele se sente não existir. Okay? E essa vida virtual, ela acaba sendo validadora, tá? E balizadora de muitas coisas na nossa vida, tá? Ou seja, ela acaba sendo produtora de subjetividade, tá? Isso é um fato. Então, acaba mexendo com várias questões, tá? De ordem afetiva, de ordem de reconhecimento, tá? Nós hoje temos o olhar virtual, tá? O olho virtual, tá? Então, muitas vezes o sujeito, nessa produção de subjetividade, que é inevitável, podem ocorrer muitas fantasias, tá? E essas fantasias serem negativas do ponto de vista psíquico, tá? Exemplo, se eu sou seguido, se eu não sou seguido, tá? Quem curte, quem não curte, se eu tenho muitos amigos, se não tenho, tá? Tudo isso nós estamos imersos nessa história. E isso pode gerar muita fantasia, muita paranoia e transtornos psíquicos, tá? Hoje é uma coisa a se atentar, né? O outro ponto é que a vida virtual pode se configurar para muitos sujeitos como uma vida a ser exibida. Okay? Exemplo, o sujeito vai a um evento,
e em vez dele aproveitar aquele evento, fruir tudo que ele tem que fruir naquele evento, ele já está preocupado em tirar fotos para exibir na rede. Então, a virtualidade muitas vezes reflete uma vida fake. Uhum. Acho que dentro disso que você está falando, a pergunta que a Vanessa Gripe colocou aqui pode ser interessante. Uhum. Como distinguir quem de fato somos e quem somos virtualmente? Pois então, é mais ou menos o que eu venho falando. Nós não no meu modo de ver, para que nós consigamos isso, nós não devemos deixar as duas coisas se misturarem. Tá? Porque hoje Como o assim? grande perigo é esse. É haver uma fusão. O grande perigo hoje é haver uma fusão da vida real com a vida virtual e o indivíduo já não sabe mais o que é o que. Tá? Então, para preservar a sua... para responder a pergunta dela, eu diria que nós não devemos permitir nos descolarmos do real. Mas você acha que isso é hoje possível? Que tem meios para conseguir esse distanciamento? Sim, tem meios, justamente se nós fizermos essas reflexões. Tá? Se nós pararmos e pensarmos, por exemplo, quando eu vou dar aqui uma situação, vamos dizer que aí um casal de namorados e um dos namorados posta alguma coisa e vem um terceiro e curte, comenta, tá? E um deles fantasia alguma coisa, fica com ciúme, tá? Sem motivo, porque não tem nada demais naquele comentário, tá? Fica com ciúme porque um terceiro curtiu, tá? Então, vamos dizer, ele está se deixando levar por uma fantasia, ok? E por aí várias situações. Mas isso não acontece tá? também no mundo real? Qual é a diferença? Não, acontece. Acontece. Então, para completar meu raciocínio, nós devemos, antes de fantasiar alguma coisa a nível virtual, colocar o filtro da lucidez. Isso, para ver se nós não estamos fantasiando. Tá? Exemplo, fulano não curte nenhuma publicação minha. Às vezes ele não está vendo. Tá? Esse tipo de coisa. Entende o tipo de raciocínio? É fazer um filtro. Fazer um filtro de lucidez. A minha dúvida, Leonardo, é porque, assim, pensando no ser humano do jeito que é complexo, né? E usando o Stuart Hall, que é um sociólogo jamaicano, que fala da nossa identidade está sempre em construção, né? Que a gente deveria usar o termo processo de identificação e não de identidade. Eu tenho dificuldade em entender essa cisão, né, entre o mundo da realidade e o mundo virtual, já que a psique, a subjetividade, a interpretação, ela está presente nos dois. Tá, você tem dificuldade de compreender essa separação. Eu tenho dificuldade de entender se realmente é possível, porque uma pessoa ciumenta, usando o seu exemplo, ela já está num estado, em geral, de uma maior fantasia, independente do contexto, né? Pode ser presencial, pode ser no churrasco, pode ser na festa da firma,
ou pode ser no mundo virtual. A minha dúvida é se realmente é o mundo virtual, a virtualidade que complica isso, ou se é uma condição subjetiva daquela pessoa. Sim, é uma condição, claro, já é uma condição subjetiva da própria pessoa, mas a virtualidade pode vir a potencializar isso, tá? Entendi. Até em função dos perfis fake, por exemplo, tá? Vamos dizer assim, vamos dizer que um sujeito compare a vida dele com a de outro, que ele não conhece pessoalmente, ele só conhece por perfil de rede social, tá? Então, ele fica comparando, pô, o sujeito tá na festa, o sujeito está passeando, está não sei aonde, então esse sujeito é feliz, e ele não é, tá? Uhum. E essa fantasia, essa percepção, ela nem sempre reflete a realidade. É para esse cuidado Quase que eu estou nunca, né? atentando. Quase nunca, tá? Quase nunca. Mas hoje é preciso se atentar para isso. Mas você Porque acha senão as que a pessoas... virtualidade mudou isso, acrescentou isso? Ou é só mais uma ferramenta para o ser humano expressar essa grande questão da inveja, da cobiça, da achar que a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, eu acho que a virtualidade ela pode vir a potencializar esse tipo de coisa, tá? Porque lembremos sempre que a vida virtual não é a vida real. Preciso diferenciar isso. Será? Então, Não tem algo de real nisso que a gente está ou falando nem agora? sempre, eu vou melhorar essa fala, nem sempre é a vida real, tá? Ou muitas vezes não é. Ah, sim. Perfeito. Perfeito. Perfeito? Ela nem sempre, o que está ali pode ser realidade e pode não ser, mas se não tomar cuidado, ali pode se tomar tudo como realidade, como se fazer uma série de interpretações errôneas que se distanciam do real, tá? E ser produtor de muito, muito sofrimento possível. A Okay? Cagliari Victor está fazendo um comentário. Acredito que no ser humano existe uma necessidade de se sentir aprovado, uma certa aceitação. Essa vida virtual paralela possibilita ser aceito com pouco esforço. O que você acha desse comentário aí? Bom, a necessidade, eu falei do olhar virtual, tá? E nós sabemos que a necessidade de recebermos um olhar e reconhecer, né? Nós somos constituídos através de um olhar, né? Do olhar do outro. Nós sabemos disso. Nós que lidamos com psicanálise, né? Sabemos disso. E esse olhar, inclusive, é constitutivo, né? E a necessidade de reconhecimento também, tá? Então, mais uma vez, eu acho que a rede pode funcionar como uma faca de dois gumes nisso aí. Tá? Se é mais fácil ser reconhecido ali, eu acho que depende. Tá? Depende. Isso vai um pouco de encontro com o ponto que eu gostaria de chegar. Tá? Que eu acho que hoje assim, há uma dificuldade, tá? Uma dificuldade com a vida real, uma dificuldade em, por exemplo, aprofundar. Uma das dificuldades que a rede pode trazer é a dificuldade de formação e aprofundamento de vínculos emocionais, tá? Mas, enfim, não sei se eu estou fugindo A do Pamela assunto. Leri fez um comentário. É um ponto importante que eu quero falar, mas não sei se cabe. Tá? O que você acha dessa pergunta aqui? Se na rede é mais fácil reconhecer? Sim, vamos tentar voltar a essa pergunta do Vitor.
Na rede, o sujeito pode fingir que é qualquer coisa, tá? Ele pode inventar ali ele pode ser qualquer coisa, tá? Que habite a fantasia dele. Ele pode fazer um perfil fake, ele pode... Enfim, tem várias possibilidades, tá? Ele não precisa lidar com questões reais para ser reconhecido. Tá? Então, se é mais fácil ser reconhecido ali, depende. Acho Mas não que... acha que aí entra uma questão de que se você faz um perfil fake e você é reconhecido por esse fake, não vai gerar um gap na percepção de quem você é? Que eu acho que combina com o que a Pamela Leles colocou. Nós não somos nós mesmos em lugar nenhum. E isso eu acho que é algo que vale a pena pensar, né? Essa ideia de que existe um eu unificado é uma fantasia também. Uhum. Tá, nós não somos... Bom, nós não somos nós mesmos em lugar nenhum. Não sei se eu concordo com essa fala. Tá? Eu acho que, antes de tudo, nós precisamos nos reconhecer como sujeitos singulares no mundo real. Mas Tá? ser um E sujeito não singular deixar... não é ser um. Oi? Ser um sujeito Não entendi. singular não significa necessariamente ser um eu, né? A gente tem Uhum. múltiplos em nós. A psicanálise vai trazer sempre a ideia de sujeito exatamente porque é dividido, porque nós temos o inconsciente, porque tem outros em nós. Uhum. Entendi. Essa luz está me atrapalhando um pouco. Acho que assim fica melhor. Certo, mas... enfim, eu posso só completar a minha fala inicial para a gente... Claro, por favor. as coisas que eu separei para ressaltar, né? Aí depois a gente recomeça aí as perguntas, as questões. Bom, uma outra característica da virtualidade, como eu falei, é a dificuldade hoje de formação e aprofundamento de vínculos afetivos. Tá? Porque muitas vezes, por exemplo, às vezes os sujeitos estão esperando, estão numa sala de espera, num consultório, no aeroporto, em algum lugar, e muitas vezes eles perdem a oportunidade de uma conversa real, porque estão ali nos seus smartphones. Ok? Então, a dificuldade de aprofundamento dos vínculos, porque são muitas opções. Tá? Hoje você tem muitas opções. Então, o sujeito briga com a namorada e tal, e ele não quer. Muitas vezes ele não quer pensar muito sobre aquilo, ele vai ali no aplicativo Tinder e tem lá várias opções e tal, então ele vai se dispersando por ali, tá? E um perigo é que as pessoas não queiram lidar, tá, com a construção, com o tempo, com as dificuldades inerentes aos relacionamentos, para se construir um relacionamento, tá? Com esse tempo de espera, tá? Então, como se as pessoas... eu acho que tem muito a ver com vida fast food, vida delivery, tá? Uhum. Essa questão da virtualidade se coaduna muito com isso, tá? Existe uma tendência a querer tudo pronto, tá? Uma multiplicidade de opções e tal, e
nós não temos mais paciência de preparar o nosso alimento físico e psíquico. Tá? E aí eu faço um paralelo com o conceito de modernidade líquida, né, do social polonês Zygmunt Bauman, né? A virtualidade é uma faceta do mundo líquido, né? Então tudo é muito rápido, tudo fica obsoleto com muita facilidade, tá? E tudo é muito descartável. Tá? E também as pessoas têm medo de virar dejeto, né? De serem descartadas, né? Então, precisam estar em evidência na rede o tempo todo, se mostrando o tempo todo, tá? É como se elas não tivessem na rede, elas não existissem. Tá? Pode ter essa faceta também. Tá? Uhum. Bom, vamos aí para algum comentário e tal. Paramos no comentário da Pamela, né? Nós não somos nós mesmos em lugar nenhum, que você disse que não concordava muito. Se quiser complementar o raciocínio. Eu quero saber o que você acha disso. Eu acho que realmente não existe uma unidade do eu. A gente é aqui e aí. Ou seja, o mundo virtual é uma extensão da minha existência. Eu não acho que é um paralelo. Eu acho que ele é hoje uma extensão da existência, porque minha subjetividade se coloca tanto quanto no meu mundo real. Agora, é claro, como você disse muito bem, a partir do momento que eu me recuso, seja por negação, por medo, timidez, ansiedade, o nome que tenha, a ter um desenvolvimento da minha vida na realidade, eu tenho que verificar o tamanho do prejuízo. Mas isso não vejo como uma culpa da virtualidade, um problema da virtualidade. Porque isso já acontecia antigamente, quando a gente pegava um jornal, abria no meio de transporte e ignorava todos ao redor. Eu acho que isso é muito mais uma característica humana que só tem uma nova ferramenta para se manifestar. Perfeito. Perfeito. E justamente o meu intento, né, ao propor essa conversa, é que nós identifiquemos esses elementos virtuais que podem se tornar perigosos, né, para a integridade psíquica dos indivíduos. Né? Mas eu acho que o maior problema, até pelo consultório, não é a virtualidade. É a dificuldade na existência de hoje, na nossa cultura de hoje, de suportar uma vivência morna. Porque a gente está buscando sempre hipervivências. A gente quer ter a melhor festa, o melhor carro, o melhor corpo, ir para a melhor boate, consumir a melhor comida para postar no Instagram ou na rede social, gerar uma repercussão e ser notado. Mas isso já acontecia antes, né? Você queria estar nas melhores festas, você queria ser convidado pelos seus amigos de melhor condição financeira para estar lá. Então, esse sentimento de pertencimento a um pseudo elite social, isso é humano, né? Acho que a gente busca por isso há muito tempo. O capitalismo é o símbolo disso. Só que eu acho que a gente hoje tem uma dificuldade que é o suportar o limite da existência. E aí sim, a rede nos dá um fast track, que é um caminho rápido, um atalho para que a gente possa ter vivências intensas sem ter todo o esforço, como você também disse. E sem ter que lidar com o limite de que essas coisas acabam, porque eu posso postar agora, e amanhã eu posso postar de novo, e depois de novo, enquanto na vida real não tem como, talvez, como eu vejo algumas pessoas fazendo. Você faz uma viagem, posta o ano inteiro aquela viagem. A gente não tem condição de viajar o ano inteiro no mundo real, né?
Isso, pois é. É como se na rede não houvesse limite, né? Sim. Podem ser construídas realidades falsas ali, né? Minha questão Então, é que eu não consigo ver como falso quando é verdadeiro para o sujeito. Porque eu conheço uhum, pessoas que vivem realidades falsas no mundo real, que se endividam, sim. que compram roupas de marca, que não podem pagar às vezes, né? Que ostentam coisas que às vezes nem são delas, são de outros. Então, o que é falso? Não, então, voltando, né, a essa questão, né, você, voltando ao nosso raciocínio, nós vivemos numa sociedade mercantilista, capitalista, né, uma sociedade, isso me lembrou o conceito de sociedade do espetáculo, né, de Guy Debord, e é uma sociedade de excesso, Uhum. ok? Onde muitos sujeitos querem ter tudo, ser tudo e tal, né? Não aceitam os limites, não aceitam a castração, no caso, né? E a rede entra nisso, tá? Dito, ele guarda uma série de fotos e vai postando ali uma cada mês, como se ele estivesse sempre viajando, sempre. A rede pode potencializar essa coisa, essa falta de limite. Que é Tá? um Ele gozo, pode né? ser, é o que é o gozo, exatamente, que é patológico, não é o prazer. Uhum. Sim. Né? Não é um prazer real, é da ordem do patológico. Né? Mas eu acho que a gente vive numa sociedade, e eu acho que isso tem a ver com Bauman, com essa liquidez, que nos impõe o gozo, que nos estimula o gozo, que a todo momento a gente anda na rua, não mais, mas você procura por um óculos, vai aparecer 10 mil propagandas de óculos. Se você procura por uma coleira de cachorro, vai aparecer 10 mil coleiras de cachorro. É sempre um imperativo ao gozo, consuma, goze, né? Algo sem limite. E Isso. aí a virtualidade se torna realmente uma ferramenta muito eficaz para você viver indo além do limite, com risco de morte, claro. Mas qual é o Uhum. freio para isso? É só reconhecer que isso é falso? Bom, o freio para isso é a primeira coisa nós reconhecermos essa realidade, né? Em qual discurso que impera, né? Então, nas sociedades capitalistas, o imperativo consuma, consuma, goze, né? Seja feliz o tempo todo, ok? Uhum. Então, é uma sociedade que consome para viver e vive para consumir, ok? E se consome nisso. E se consome nisso, se consome nisso. Então, aonde que fica a verdade, a singularidade do sujeito, né? Aonde fica o prazer que efetivamente se pode ter, né? Então, eu acho que, como frear isso? Eu acho que se conscientizando dessas questões, Uhum. né? Porque hoje nós vivemos uma transição de tempos. E essa transição ela é inexorável. Tá? Nós estamos saindo de um mundo verticalizado, verticalizado, previsível, hierarquizado. Tá? Nós estamos saindo de um mundo sólido para um mundo líquido. Ok? E no mundo líquido,
No mundo sólido, os papéis eram definidos. Então, a igreja nos dizia o que fazer, tá? Os governantes nos diziam o que fazer. Os papéis eram muito definidos, o pai, a mãe, o filho. Você trabalhava numa empresa a vida toda, era tudo muito previsível. E nós, o mundo líquido não é assim. O mundo líquido é o mundo do intangível. É o mundo onde os papéis não são mais tão definidos. Ok? É um mundo onde você tem múltiplas opções. E você tem que se responsabilizar por essas escolhas. Tá? Então, é um mundo onde nós precisamos, como é um mundo com menos disciplina, tá? Porque antigamente, ou você obedecia à igreja, tá? Ou você morria, ou você obedecia ao Obedecer à governo, família, ou aos ou militares. obedecer à família e tal. Hoje não, hoje há uma flexibilização dessas questões. Tá? Então é um mundo que requer de nós, até pelo afrouxamento dessa hierarquia, dessa disciplina, é um mundo que requer de nós muito mais responsabilidade. Tá? Então cada sujeito é que precisa encontrar a sua forma de dar um freio nisso. Porque você não vai ter aí um grande outro que te diga para fazer isso, como você tinha antigamente. Sim. A Jaque Ribeiro Júnior 8 fez um comentário. Vale aí usar o bom senso. O que você acha do bom senso? Vale o bom senso. Usar o bom senso. Eu acho que vale mais do que nunca usar o bom senso, porque hoje em dia, mais do que nunca, o senso é de cada um. Né? Mas aí nós talvez não temos seja que um bom senso, né? Por que não? O bom senso é sempre uma expressão de uma verdade pessoal, né? Cada um acha que o bom senso é aquilo que lhe convém. Então, eu tenho muito resistência a usar essa expressão porque eu não acredito nela. Eu não acho que o bom senso existe. O que existe é exatamente as experimentações, as consequências e a responsabilização. Toda vez que a gente fala de bom senso, a gente está falando de uma expectativa idealizada nossa sobre o outro, né? Perfeito, isso. Ou de uma expectativa idealizada do que seria o melhor a fazer, né? E esse melhor é ditado por um outro. Ok? Então, isso não é do mundo líquido. Hoje, o senso é de cada um. Né? E cada um que se responsabilize pelo senso. Né? E pelas pelo seu próprio consequências, principalmente, senso. né? Porque porque como a gente vive... Exatamente. Por exemplo, pelas consequências. Porque antigamente, você podia dizer, não é porque meu pai mandou, minha mãe mandou, eu estava dentro de uma estrutura hierarquizada e disciplinada, então eu estava fazendo ali o que o grande outro mandava, né? O grande outro ali do governo, da lei, seja o que for. Hoje, esses referenciais se afrouxaram, se flexibilizaram. Então, hoje, nós temos que ser muito mais... nós estamos, por um lado, né, muito mais livres, mas temos que ser também muito mais responsáveis, né, sob pena de nós entrarmos numa convulsão, num caos social, né, por essa falta de referências, né? A obediência sempre foi a desculpa do canalha, né? O militar Isso. que mata O militar diz, matei porque mandaram matar, né? Ou seja, ele não se responsabiliza pelo seu ato. E hoje a gente precisa repensar
exatamente essa conduta, porque agora a gente é livre, portanto, fazemos, entre aspas, o que queremos. É, Ou com o nosso consentimento. é, é verdade. E pegando esse gancho, eu vou puxar um pouco para a questão das relações de poder. O que acontece? No mundo sólido, o poder era imposto por terceiros, muitas vezes à força. Tá? Hoje não. Hoje o poder ele é diluído. Okay? Então, os donos do poder eles não usam mais a força, como usavam antigamente. Eles usam a cooptação da subjetividade do indivíduo. Tá? Qual é o É quase imperativo da sociedade? religioso. Consuma. Consuma, consuma. Então, há uma cooptação, uma tentativa de cooptação do desejo do indivíduo para que ele consuma. Tá? E aí entram as mídias e os discursos e tal, e a virtualidade está dentro disso. A capacidade de viralizar a informação, de replicar a informação, os indivíduos conectados o tempo todo. Então, hoje, o poder, as estratégias de dominação, elas se dão dessa forma, diluídas, líquidas, porque o mundo é líquido. Tá? E, ao Diferente mesmo antigamente. tempo, essa liquidez traz várias oportunidades também, né? Com certeza. Com certeza. Nós podemos fruir de muita coisa nesse mundo líquido, inclusive de estar aqui, né? Conversando Exato. sobre isso, tal, né? Exatamente. Nós precisamos reconhecer e autorizar as nossas possibilidades de existência, de prazer nesse mundo, né? E isso Agora, acho que que antes de todo tudo, vamos prazer reconhecer. também contém um preço, né? E às vezes algum desprazer. Sim, sim. Exatamente. São as realidades da existência, né? Então, todo amor vai trazer uma parcela de dor, ok? Todo crescimento vai ter um lado penoso, Uhum. tá? São essas realidades que são imutáveis, tá? Mas que muitas vezes o mundo virtual pode induzir o indivíduo a querer fugir desses processos de crescimento e de existência naturais ao ser humano. E eu acho que aí entra uma questão, né? Que o ser humano, ele exatamente pelo inconsciente, pelo afastamento dos instintos, tudo passa a ser cultural e, portanto, tudo passa a ser aprendido, né? A nossa natureza é construída a cada encontro, a cada geração, a cada época. A natureza do homem do século XV é diferente do século XIX, que é diferente do século XXI. Se antes precisava navegar quilômetros pelo mar, agora a gente navega em segundos pela rede. E as fronteiras se tornam muito pequenas. Eu acho que essa é uma questão interessante sobre virtualidade. Pensar que hoje, talvez, quem está mais perto é quem tem a melhor conexão de internet. Isso. Com certeza. E isso vai afetar o mercado de trabalho também, né? Ah, sem dúvida. Hoje Hoje, se você não lidar bem com a questão digital, você está fora, né? É um fato irreversível, né? E, inclusive, juntando virtualidade com pandemia, né? Muitas empresas estão percebendo alguns aumentos de produtividade com home office, diminuição de custos porque não tem deslocamento. Como é que você vê isso, Leonardo, em relação ao futuro, né?
Sim, eu acho que isso aí veio para ficar, né? Principalmente, é um dos aspectos que a pandemia trouxe, né? Um dos aspectos práticos. Essa questão do trabalho virtual, de trabalhar de casa, né? Eu acho que isso aí veio para ficar, né? Um dos aspectos práticos, né? Entre vários outros, né? Vários outros aí subjetivos, né? E como é que A você foi gente está impactado descobrindo por mais do tudo que isso? nunca o valor da empatia. Me ouviu? Não. Como é que você Oi? foi impactado por tudo Repete, por isso? Como é que favor. você é que está falhando a sua conexão? Deixa ele voltar, que está ali carregando. Agora está ali. Eu estou perguntando como é que você foi impactado por essa mudança de rotina, com a quarentena, isolamento social e essa virtualidade aqui que nos une. Bom, eu fui impactado principalmente pelas reflexões, né? Eu tenho Uhum. pensado muito assim, o mundo vai mudar? É o mundo que vai mudar? Ou somos nós que vamos mudar o olhar em relação ao mundo? Uhum. Tá? Existem... Eu penso que toda crise é sinônimo de oportunidade. Se Certo. nós soubermos aproveitar, tá? Olhar dessa forma. Tudo é questão de como nós enxergamos. Tá? Então, depende do sentido que nós demos a isso. Tá? Eu acho que vai mudar. Se o mundo vai mudar, eu acho que a pergunta é: será que nós vamos mudar em relação ao mundo? Porque o mundo somos nós. Tá? Então, eu E acho que você essa, faz essa é a alguma aposta em pergunta. relação a isso? Você acha que isso vai mudar a relação humana ou você acha que isso não tem como prever? Olha, eu acho que vai mudar para quem souber enxergar essas coisas. Ok? Para quem aproveitar essa oportunidade, tá? Quem aproveitar essa situação para fazer uma reflexão. Será que o mundo pré-pandemia, será que as coisas estavam boas? Uhum. Será que a humanidade estava sendo humana? Tá? Como é que estava essa questão da empatia, tá? Da solidariedade, da alteridade? Né? Como é que estava a nossa relação com os outros sujeitos, com o nosso próximo? Tá? Então, eu acho que quem souber olhar para essas coisas tem chance, sim, de ter uma mudança. Tá? Agora, tem gente que passa pelas coisas sem olhar para nada e tal. Então, acho que essas pessoas continuarão as mesmas. Uhum. Tá? Eu acho que essa pandemia ela mexe muito na questão do egoísmo dos sujeitos. Tá? Enfim, da valorização, por exemplo, certas categorias, essa coisa dos trabalhadores de saúde, né, que nunca tiveram valor e agora estão em evidência. Essa questão do mundo político, onde as máscaras estão caindo, Uhum. okay? Onde nós estamos enxergando com claridade uma série de coisas. Tá? Então, eu acho que a pandemia, a natureza que está aí dizendo está muito bem, obrigado, sem nós, né? Sim, completamente Ou seja, dispensáveis, nós humanos.
completamente dispensáveis, né? Para ela, o vírus somos nós. Então, tudo isso, eu acho que a pandemia, ela coloca o mundo de cabeça para baixo, tá? E quem souber ter esse olhar, vai sair dela com um mundo melhor, com uma perspectiva melhor de mundo. Quem não souber, tem gente que não nem assim, né? É, é verdade. Fica ali, sobrevive e acabou, né? Então, tudo isso é atribuição de sentido, né? Tudo é atribuição de sentido. Nós temos aí, para explicar essa pandemia, nós temos várias narrativas. Uhum. Okay? Nós temos a narrativa religiosa, metafísica, nós temos a narrativa científica, tá? Que acha que só vai se inventar uma vacina para o vírus e pronto, acabou o problema, né? Então você tem também em diversas escalas as narrativas metafísicas religiosas, que isso é um castigo, isso é aquilo, ou então o universo está falando conosco, e etc e tal, tá? E nós temos também a teoria do caos, onde tudo acontece porque aconteceu por acaso, e nós é que atribuímos um sentido. Então eu não me arvoro a dizer, eu acho que seria onipotência minha dizer que alguma dessas narrativas é falsa, não é? Não é só porque eu sou ocidental, cartesiano, né? Não sei, eu não me arvoro, eu acho que seria onipotente, tá? Eu acho que cada um precisa buscar dentro de si a explicação que faz sentido, tá? Agora, que nós precisamos de um sentido. A internet dele caiu de novo, gente. Vamos aguardar ele voltar aí. Eu vou tirar aqui. A gente já está quase terminando também. Queria agradecer a todo mundo que participou aí, que passou por aqui, que fez pergunta, comentou. Acho que a gente tem um grande desafio de lidar com a virtualidade, que não é algo que eu entenda mais como opcional, né? Veio para ficar. Todos nós, de alguma forma, já temos um dispositivo eletrônico que nos acompanha, né? Celular, pendrive, enfim, tanta coisa que a gente usa no nosso dia a dia, né? E que faz parte da nossa existência, que é um complemento à nossa existência, e que a gente vai ter que aprender a administrar essa nossa nova realidade, nova condição. Então, assim, como o Leonardo não está voltando, eu vou dar por encerrado esse nosso encontro, agradecer muito aí ao Leonardo por ter participado, agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, e terça-feira tem uma live também sobre a escola pública pós-pandemia, tá bom? Com uma professora de escola pública. Gente, brigadão. Lamento o Leonardo não conseguir voltar aí. Deve ter tido problema lá com a internet dele. E até a próxima live. Abraços.